Muitas ideias acontecem, então pode crer. Tudo isso daqui é TV GXP. Não é só um evento, é uma troca de ideia. Onde você dá sua casa é a nossa plateia. TV GXP, muita coisa acontecendo. Então pode ouvir o que tá acontecendo. E se aconteceu, pra mim e pra você. O nome disso aqui é TV GXP. TV GXP a todo momento é tão bom e tão importante quanto o evento. Porque eu fiquei de cara até mesmo com cosplay. Mas vou focar na rima porque é algo que eu sei. E hoje eu tô presente aqui, satisfação imensamente de representar os MC. Por isso eu quero voltar aqui pra vocês verem. E esse é o Big Mike na TV GXP. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam. Vocês já me conhecem, eu sou o Ciel, o host do podcast de vocês aqui da TV GXP. E hoje nós contamos com uma convidada maravilhosa, uma convidada formidável, uma convidada que é uma belezura, direto do maravilhoso mundo da biologia, professora Jéssica. Hello! Tudo bom com você, professora? Tudo maravilhoso. E aí, a gente pode chamar como? Tia Gegé, Não, tia não. Jeca, tia Jéssica, como? Não, porque os meus alunos já são aborrecentes, né? Me chamar de tia é um tapa no pé da orelha, professora. Tá bom, tia. Ô! Eles chamam às vezes. Chamam? É, Sério? escapa. Até vó, mãe, Vó, não, vó pesou, hein? pastora, pai do Senhor. Os meninos, cada hora é um Pastora. negócio diferente. Pastor é uma boa, pastor é uma boa. É, Acho que inclusive, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Conta pra gente, você, no auge dos seus 22 anos, como é que começou tudo? Como é que a Jéssica, pequena Jéssica, nos confins do Gama, É, gamão, velho. ela falou, vou migrar para a parte é bacharelado? Licenciatura. Para a parte da licenciatura de biologia, vou dar aula, porque eu amo ensinar. Gente, não tem uma história bonita pra contar, tá? Eu vou ser muito honesta. Eu nunca quis ser professora. Ué. Nunca. Eu caí de paraquedas total. Eu falo que a educação me escolheu por um motivo que eu não sei qual, né? Mas eu não fui uma boa aluna, né? Meus professores estiverem assistindo esse podcast podem confirmar. Mas eu também não era a pior. Eu era aquela da meiuca ali, sabe? Tocava o meu terror. Não tirava 10, mas não reprovava. E isso não ficava de recuperação, nunca, jamais. Ficava no meu 6 ali, no meu 7. E tocava o meu terror. Bons tempos de Colégio Vitória lá no Gama, né? Ô, louco. Então, assim, eu Salve, queria... Lucão. Salve, Lucão. Então, eu era apocalíptica. Eu era aluna apocalíptica. Você que era conversava aluna que você tem demais. medo hoje em dia na sala. Exato. E a que eu mais... Então, os alunos apocalípticos são os que eu mais amo. Eu não tenho medo de aluno, né? Então, por quê? Porque eu era apocalíptica. Então, eu atraio os apocalípticos. São os alunos que eu tenho mais... Né? Mais amor. Mais amor. Então, assim, a minha ideia era ser veterinária. Médica veterinária. E no ensino médio, era o que eu queria. Estava decidida, né? E aí, prestei vestibular na UNB. Na época, não passei para veterinária. E a gente foi visitar algumas outras universidades particulares para conhecer. E aí a gente visitou UPS, acho que é UPS, que tem em Planaltina, enfim, eu não lembro. E aí assistimos o parto de uma égua. Aí você não. Cara, ali eu descobri que não era o que eu queria. Que eu gostava do cachorrinho. Do gatinho. Do gato, achava lindo, amava, mas que talvez não fosse muito prudente, né? Eu sou veterinária. E aí, a minha segunda opção era a biologia, porque na minha cabeça era o que mais se aproximava da veterinária. E, na verdade, não tem absolutamente nada a ver. Se você quer ser veterinário e está pensando em fazer biologia como segunda opção, não faça, porque não tem absolutamente nada a ver. E eu tinha um professor no ensino médio que eu amava de biologia, o professor Igor. Nossa, que medo. Eu fiquei com muito medo de falar o Rogério. Não tive aula com o Rogério. Conhece o Rogério? Não, Rogério Fadu? não. É ele que faz essa boa e velha piadinha que eu acabei de fazer, da Jura? época do colégio. Hoje vamos começar no maravilhoso mundo. Epa, Moderbe! Foi mal. No maravilhoso mundo da biologia. Não conheço. Eu tive aula com o Igor. Inclusive, a gente trabalhou junto num cursinho pro bombeiro, que ele estava trabalhando. E eu também, a gente se encontrou lá.
E eu acho que ele lembrou de mim. Eu contei um pouco como é que era a minha turma. Ele, nossa, mas isso tem muito tempo. Eu, pois é. Então, ele era excelente. Eu gostava muito dele. Tinha um professor de história que era o Múcio. Professor Múcio, eu me tem nas redes sociais. Ele hoje em dia faz drift, né? Por quê? Não entendi a sua piada. O Múcio Eustáquio. Ah, meu pai. Desculpa, gente. Desculpa. E aí o Múcio era de história. E eram 2 professores que eu gostava muito, né? Então, quando eu fui fazer biologia, eu queria trabalhar na área de pesquisa. Eu não queria nada com sala de aula, nunca cogitei. Mas tinha esses 2 professores no meu coração, assim, que eram pessoas... Foram professores que marcaram... Tive outros também, né? Mas que marcaram minha trajetória no ensino médio. Fui para biologia, vi que não tinha absolutamente nada a ver com veterinária. Me frustrei em algumas questões, né? E fui para a área de pesquisa. Trabalhava na Embrapa com pesquisa, trabalhei um tempo ali como estagiária. E vi que não... Falei, cara, e agora? Assisti os vídeos do Richard. Cara, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? Vi que não queria ser pesquisadora, não queria ingressar na área de pesquisa e falei, tô perdida. Na época eu estava fazendo bacharelado, né? Falei, vou fazer a licenciatura, né? Para ver o que vai acontecer, porque tô perdida, não era nada do que eu esperava. O curso, nada. E aí fui pro meu primeiro estágio. Sala de aula. Cara, no meu primeiro estágio... Terceiro ano. Eu fui trabalhar com crianças de primeiro ano do ensino fundamental 1. Eu não posso dar aula hoje para crianças de ensino fundamental 1 como bióloga, mas eu estava fazendo um estágio na época no SESI e lá tinha um projeto tipo de extensão com as crianças e a gente dava educação ambiental para eles. Pergunta, professora. Para o pessoal que é leigo igual eu, a biologia, ela entra na grade a partir de uma certa idade. No ensino médio. É no ensino médio? Só que como eu sou bióloga, eu posso dar aula de ciências no Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e posso dar aula de biologia do 1º ao 3º ano do ensino médio. Mas existe um curso específico só para ciências no ensino fundamental. Mas como eu sou bióloga, eu posso dar aula para os dois. Eu trabalho com ciências, desde que eu entrei na Secretaria de Educação. Eu nunca trabalhei no ensino médio especificamente. Eu dou aula em pré-vestibular, né? Nem mais. Em sala de aula, eu só trabalho com ensino fundamental. Certo. Então, assim, os meninos de 1º a 5º ano é a tia, a pedagoga, né? Então, quando eu fui para o SES, eu fui trabalhar tipo com um projetinho de extensão. Eles tinham a professora e eles tinham um horário extra comigo que era para educação ambiental. Aí fazia vulcãozinho que explode. Não, a gente fazia plantava, a gente trabalhava com reciclagem, com as crianças. Era um projeto de educação ambiental, né? Sustentabilidade e tal. E aí me apaixonei. Eu me apaixonei. E eu fiquei tristíssima, porque eu falei, não acredito que eu gostei disso aqui. Eu tinha, sei lá, 22 anos, 21, 22. E eu gostei muito. Fiquei encantada. Eu fiquei 1 ano com as crianças ali no Foi SESI. ano passado, então, né? Claro, ano passado, né? Entendi. Tem 10 anos que eu tô em sala de aula. E eu gostei muito. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando com os pequenininhos. E aí fui pro estágio realmente da biologia, que era quando eu entrava em sala de aula com os meninos maiores, né? E aí me apaixonei também. Aí eu falei, não acredito, cara. Não acredito que tudo que eu falei que eu não ia fazer, eu farei. E aí eu percebi que eu tinha vocação para trabalhar com gente, não com bicho. Eu vou especificar a vocação dela aqui, porque hoje eu vi uma coisa. Vocês me perdoem por estar pegando o celular, mas não tem como, eu não tenho como decorar tudo. Mas isso aqui, para mim, se não for vocação, não tem outro nome para isso. Vem. Olha só que coisa maravilhosa. Eu tô com medo. Como que a pessoa ela é fenomenal. Esse é o tipo de professor que marca a sua vida. É o tipo de professor que você vai lembrar para sempre. Por quê? Porque ele fala, tomem banho, pois ninguém merece vocês podres dentro do ônibus. Quem falou isso? Não mijem na piscina, porque senão a água vai ficar azul. Gente, que mentira. E não levem nada ilícito, porque senão a gente vai afogar vocês. Quem falou isso, lindo, cara? Isso é lindo. Isso dá cabeça, dá processo. Você Quem foi que falou isso? Sério, tem uns professores maravilhosos. Gente, que absurdo. Absurdo. Eu nunca falaria isso. Eu concordo, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que a gente nunca esquece. Eu escrevinharia e colocaria na rede social para 300 mil pessoas. Cara, quando eu entrei em sala de aula com adolescente ali, eu amei, porque Aí por que eu fiz essa analogia? Quando que veio esse estalo? Desde o primeiro dia. Porque, assim, digamos, eu pelo menos eu dei aula para alguns, eu dou aula de programação, só que você fica meio pé atrás, porque a gente é de outra geração, né? Sim. Então, às vezes, a brincadeira que eu faço com você, que você ri, que você brinca, a brincadeira que você viu que a gente estava brincando ali fora, às vezes você faz com a criança, você fica meio pé atrás. Como é que você perdeu esse gelo de brincar com os meninos? Eu nunca tive. Menino velho feio. Eu nunca tive, cara. Sério, velho? Que massa. Eu nunca tive.
Eu lembro que a primeira escola que eu trabalhei foi o CF 209, lá na Santa Maria. Lá na Cetia, eu moro lá. Você mora lá? E aí, quando eu cheguei, o diretor da escola foi meu professor de matemática no ensino médio, professor Augusto. E, cara, ele não gostava de mim. E eu compreendo, tanto que eu falei, nossa, eu acho que eu tô pagando, né? Porque eu era meio apocalíptica mesmo, sabe? Especialmente porque eu não me interessava pela matemática, então eu não dava mínima para as aulas. Quando eu cheguei, ele me reconheceu imediatamente, porque assim, eu saí da faculdade, já passei no contrato temporário e já fui trabalhar. E eu não mudei muito a minha feição na época, eu era ruiva. Então, eu tinha, no Gama, na época, tinha essa marca do meu cabelo vermelho na época, RBD e tal. Então, era essa época também, né? E o meu cabelo era vermelho. Eu não mesmo. assisti RBD, mas é da minha época. Mas você lembra da Dulce Maria, pois é. E Quem quando é a Dulce Maria? Do RBD, a Roberta, do RBD. Ah, Roberta, eu sei quem é a Pois Roberta. eu era a Roberta. Não, eu sei que é a Roberta Eu e era a ela. Ana Ri, só. Então, eu era a Roberta, então meu cabelo era vermelho. Então, quando eu cheguei, ele olhou pra mim, ele lembrou de mim na hora. E aí ele perguntou, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu vou. Porque ele falou assim, você veio buscar algum aluno, Jéssica? Aí a gente conversou sobre ensino médio e tal. E eu com a carta de apresentação da Secretaria de Educação e Tremendo, né? da regional, Tremendo. pensando, meu Deus, esse homem vai falar, essa menina não vai dar aqui, não. E aí eu falei, não vem buscar ninguém, não. Eu sou a professora substituta. Ele olhou pra minha cara, ele deu uma risada tão sincera. Ele olhou pra você assim, como é, amiga? Cara, ele deu uma risada muito sincera. Ele não falou isso, mas eu senti que ele pensou assim, você vai pagar agora tudo o que você fez. E eu lembro que eu fui para uma turma de aceleração que falava na época. Hoje nem tem mais esse termo, né? Aceleração é, só para lembrar para os jovens, aceleração era aquele pessoal que reprovava no ano anterior, Isso. só que aí ficava devendo tipo 2 matérias. É, basicamente. Era tipo isso, não Era era? mais ou menos isso. Eram os meninos que estavam na idade séria errada, né? Eles eram bem mais velhos. Então, assim, eu já cheguei no meu primeiro ano com uma galera muito difícil, com turmas de meninos muito grandes. Tipo, quarta série, o moleque 17 anos. Né? Eram turmas de 7º ano, né, na época, só que tinha meninos de 16, 17 anos ali. E aí, cara, quando eu cheguei na sala, que eu vi aqueles moleques de bigode, tudo grande, foi natural. Eu sentei em cima da mesa e comecei a me apresentar. Conversei, eu sempre gostei de colocar música na sala, então cheguei com a minha caixinha de música, coloquei um Racionais na sala, acabou, filho. Conquistou os moleques. Os moleques me levavam na parada de ônibus, porque eu não tinha carro na época. E eu tinha um aluno chamado Otton, eu nunca vou esquecer, que ele me levava na parada todos os dias. Porque ele falou que se tu ficar aqui, tu vai rodar, nego vai te roubar. E, cara, os moleques... O primeiro dia foi tipo assim, foi muito natural. E eu fiquei pouco tempo nessa história, porque eu sou professora substituta. Antes eu ficava, tipo, 2, 3 meses numa escola, hoje eu fico mais tempo, né? Eu fiquei pouco tempo naquela escola, e o pouco tempo que eu fiquei, os meninos ficaram encantados comigo, eu encantado com eles. Então, quando eu saí, fizeram festinha, foi aquele chororô. E eu falei, caraca, nasci pra isso aqui. Então, não teve, quando que... Não teve. O primeiro dia que eu sentei... Você já virou professora? Eu já virei, foi automático. Aí eu falei, caraca, é isso que tem pra mim pra sempre. Esse é o meu fardo. Esse é o meu fardo. Porque eu amo estar ali, pra mim é muito natural. Não é um peso, não tem performance. É natural, eu sou aquilo ali que você vê na rede social... Eu você, sou né? aquilo ali. Não, eu vi pelo jeito que você conversou comigo. Você é super tranquilo. Bora comer um bolo, uma coxinha. Pô, ela é aquilo. Eu sou aquilo ali. Então, foi muito natural chegar em sala e ser aquilo ali. Tanto que eu já dei aula na Unidade de Internação da Santa Maria. Ali é o ISME, né? Para os menores infratores. E me dei super bem. Os moleques pegavam na minha mão, me chamavam de Dona Jéssica. As salas eu passava, os meninos vinham, pegavam na minha mão e tal. Respeitava pra caralho. Então foi automático, cara. Pô, massa. Por isso que eu falo que a educação me escolheu. Porque eu acho que a educação precisa de uma galera meio... Meio sem estar engessada, É. né? Sem ser aquele professor... hoje vamos dar aula de... Ainda existem colegas assim, né? É normal. Eu acredito que na educação tudo vale. Só que eu acho que tem que haver o equilíbrio. Eu acho que tem que ter o professor mais centrado, o professor mais sério e o professor mais doidinho. Eu entraria em qual? Só para eu... Hã? Eu entraria em qual O desses professor três? centrado, assim? óbvio. Claro, que obrigada. pergunta. Muito obrigada. Então, a história é essa. Parece. Eu não escolhi ser professora, não. Foi desse jeito, Foi então. desse jeito. E conte pra gente uma coisa. De onde veio a ideia de cair pra Moçambique? Você não tava com pouco problema aqui no Brasil com aluno? Aí falou, não, vou procurar uns probleminha ali pra mim. Essa é a melhor história da minha vida, é a minha preferida. Eu sou cristã, né?
Nasci em lar cristão, E tive você as minhas tem épocas e pelo que eu apocalípticas. vi, você também tem uma ONG, Tem né? uma ONG na Estrutural há 13 anos. Então, tudo começa com a história dessa ONG, né? Então, eu cresci numa família cristã, minha avó era evangélica, ela já faleceu. Dei um trabalhinho para ela, né? Porque eu fui uma adolescente meio apocalíptica, como estava contando ali para vocês, né? Mas a minha avó sempre me levou para a igreja, desde pequenininha, né? Então, eu cresci dentro desse meio. Você ia pra igreja, Eu né? ia pra Prestar igreja, atenção de outra é. história. E durante um tempo, eu tinha muito no meu coração de fazer missão, né? Eu queria ser missionária. Até hoje eu tenho esse desejo. Então, eu tinha no meu coração e ardia quando alguém falava da África, especialmente da África, quando eu tinha 15, 16 anos. Não foi uma coisa que surgiu do nada, né? Tinha culto missionário na igreja, iam missionários que eram da África, de qualquer local da África ali, eu ficava... E não entendia por que eu tinha essa conexão, né? Quando eu fiz 22 anos, ia rolar um grupo de colegas, ia para a África na época, para trabalhar num lar, lá, tipo uma creche, não sei exatamente se era uma creche ou um orfanato, né? Porque eu não cheguei aí. E eu fiquei louca, falei, é a minha oportunidade, né? Porque quando o pastor que era responsável por esse projeto foi à igreja que eu congregava e contou, eu falei, cara, minha oportunidade de ir descobrir por que quando fala da África eu fico, né, o coração queimava e ardia. E aí todo mundo começou a se organizar, porque é caro pra caramba. Eu fui agora e vi que, cara, é mais caro que pra Europa. É porque é tudo muito longe. Cara, nossa, foram 4 aviões pra ir, 4 pra voltar, né? Você Então, sai daqui e vai pra... Hoje em dia, depende. você foi que ano? Que ano que você foi? Eu fui no final do ano passado. 2023 agora, né? Eu fui em dezembro e voltei em janeiro, fiquei um mês. Aí você foi pra onde? Conta o roteiro pra gente. Eu fui daqui para São Paulo, São Paulo, Angola, Certo. Angola, Maputo, que é a capital de Moçambique, e Moçambique, Beira, que foi a cidade que eu fiquei em Moçambique. É uma cidade grande? Como é que é lá? A segunda maior, eu acho, se eu não me engano, eu acho que é a segunda maior de Moçambique, que é uma cidade grande, mas, cara, ela foi destruída por um ciclone em 2019, então ela está num processo de começar do zero. E sendo na África ali, né, é muito mais complexo. A gente sabe que tem partes da África que são riquíssimas, mas o local que eu estava ali em Moçambique não é. Então, assim, essa galera da expedição, todo mundo começou a vender bombom, coisa de igreja, né? Vender cachorro-quente e tal. E eu comecei a me mover dentro daquilo ali, né? Em 2012. Só que, cara, todo mundo foi, menos eu. Meu visto não foi aprovado. De uma equipe, sei lá, de 11 pessoas, eu não lembro quanto, só o meu visto que não foi. E na época eu fiquei... Falei, caraca, como? Que estranho. E aí, eu tinha escrito um projeto, e que eu falo que foi um projeto inspirado por Deus, para fazer com essas crianças na África, porque eu tinha sonhado com crianças de uma região carente, e eu estava com essas crianças. Então, eu entendi na minha mente que era Deus falando assim, olha, eu tenho um propósito para você ali. Então, eu escrevi o projeto e pensei, vou! Então, na época, a gente fez caderno para as crianças com a capinha, com o nome para levar, e só o meu visto não foi aprovado. 2012. E aí eu fiquei em crise. Falei, cara, eu sou esquizofrênica. Sonhei, achei que era uma coisa de Deus e não era. Eu sou doida, né? Guardei o projeto e fiquei... Esquece a África por enquanto, porque acho que não... E aí, em 2012, eu fui participar de uma ação social que era o Natal da Rodoviária. Não sei se você já ouviu falar, que é uma ceia de Natal que é feita para as pessoas em situação de rua na rodoviária. Hoje eu faço parte da coordenação. E em 2012 eu fui conhecer, né? Aí, como é que funciona? Explica aí pro pessoal. É um grupo de voluntários, né? E a gente monta uma ceia de Natal lá na rodoviária mesmo. Então, a gente faz uma campanha durante o mês de dezembro e as pessoas que estão lá, as pessoas em situação de rua, os ambulantes, os motoristas que às vezes não podem ir para casa cear com a sua família, ceiam com a gente. E é comida de qualidade, tá? Não é comidinha, não. É pernil, peru, tem a saladona boa e o salpicão. Maionese. Manoese. Tem passas no salpicão? Tem passas. Não vem. Tem passas em tudo. Natal é época de passas. Tem que ter passas. E aí tem fruta e tem uma área só para as crianças. E eu fui para conhecer em 2012. E aí, nesse local, eu conheci o Nil. O Nil hoje mora em Portugal. O Nil, te amo. Saudades. E o Nil, ele é missionário, né? E eu estava muito frustrada lá. Eu fui para servir as pessoas, mas meu coração estava na África. Porque os meus amigos estavam lá, enfim. E aí eu estava fazendo o que eu fui para fazer, só que xoxamã, capenga, anêmica, né? E aí o Nil veio falar comigo, ele falou, Jéssica, o que está acontecendo? Por que você está assim? Não, eu contei, né? E na hora ele falou assim, eu preciso te levar num lugar. Você precisa conhecer um lugar.
E aí eu falei, tá. Não conheci o Nil é um negão alto, do Black e tal. Morava na Ceilândia, salve Ceilândia. Aí ele foi no Gama me buscar de carro e me levou para conhecer a comunidade de Santa Luzia, que é uma extensão da estrutural, né? Hoje a gente tem uma média de 20 mil famílias morando lá em situação de vulnerabilidade social. As famílias chegaram por causa do lixão da estrutural e ficaram. E se instalaram. O governo perdeu o controle e cresceu uma comunidade ali do lado da estrutural. E ele me levou para conhecer essa comunidade. Eu não sabia que ela existiu. Nem eu acabei de descobrir também. Quando eu entrei, a gente chegou, eu fiquei extremamente impactada, porque era uma realidade completamente diferente do que a gente vê aqui em Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, até no Gama, velho. E eu cheguei, eu fiquei... Aí eu pedi para ele parar o carro, chorei, porque eu falei, caraca. E eu senti no meu coração que a minha África estava ali naquele momento, sabe? Aí ele entrou comigo, ele tinha armado uma casinha para mim, safado. Tinha uma creche lá na época, e ele avisou para as crianças que uma tia conhecer eles. Só que a creche estava caindo, os pedaços, tipo, o telhado caindo. Véi, tava todos bagaçados. E quando a gente chegou de carro, as crianças vieram correndo no carro para me buscar. Tipo, tia gritando, aquele desespero. E eu saindo do carro, e sabe quando você dá um delay, você fica, meu Deus. E as crianças me puxando, tia Jéssica gritando, sabia até meu nome já. Foi uma casinha. Foi mesmo. E eu senti no meu coração, cara, minha África tá aqui. Eu não preciso ir para a África para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Eu posso servir aqui do lado da minha casa. E aí desci, contei uma historinha da Bíblia para as crianças, porque é isso que tia de igreja faz. Fizemos um lanchinho para as crianças ali. Isso foi também é o que o povo da igreja faz. Come. Se come, crente, amigo. come, meu amor. E aí foi muito legal. Foi uma tarde incrível com as crianças. E na hora de ir embora, as crianças falaram assim, tia, sábado que vem... Era um sábado, né? Sábado que vem você volta, né? E você volta. Volto. Como é que eu ia falar que eu não ia voltar, cara? Como diz meus amigos baianos, caiu no laço do passarinheiro. Aí o Nil olhou pra minha cara e balançou a cabeça, do tipo assim, eu sabia que era pra você estar aqui, né? Aí eu fui pra casa com aquilo, velho. Foi uma noite muito difícil, que eu chorava pensando, meu Deus. Tava na época de chuva ali, dezembro, janeiro, né? E lá é barro, casa de madeira. Eu fiquei pensando, cara, como é que essas crianças vão dormir essa noite? E foi uma semana muito difícil. No outro sábado eu tava lá. E de 30 crianças, tinham mais de 80 me esperando na porta. Porque eles vão contando um pro outro, né? E aí eu cheguei, mais uma tarde, contei a história da Bíblia, levei um lanche, fui embora. E eu comecei a fazer isso todo sábado. Todo sábado, minha tarde ela era só para isso, né? E eu fiquei fazendo isso durante muito tempo. Aí eu comecei a postar na rede social, porque eu precisava de ajuda com o lanche, porque eu já cheguei a passar tardes com 200 crianças sozinha lá. Tipo, eu tinha levado o lanche para 100 e via a multiplicação, meu filho. Eu via o milagre acontecendo, porque eu levava comida para 100, chegava a 200, como é que Todo mundo saía de bucho cheio? Todo mundo saía de bucho cheio. Eu falava, como que eu dei comida para esses meninos? E eu comecei a postar na rede social para a galera me ajudar. E disso nasceu o projeto que eu tenho hoje, que chama Projeto Educamar, que é uma ONG na estrutural, né? A gente atende hoje 146 famílias, exatamente, que as famílias são cadastradas. Eu tenho mais de 150 voluntários trabalhando. A gente comprou um espaço, construiu. É uma história muito longa, né? Mas hoje as crianças elas têm aula de reforço, tem balé, jiu-jitsu, aula de música. É uma parada muito louca. Isso foi acontecendo assim devagar, né? Compramos um lote, depois compramos outro, construímos CNPJ. Aí comecei a dar curso para os voluntários, as pessoas foram chegando e hoje a gente tem um projeto bem consolidado, assim, bem legal. Que da hora, cara. E aí a África não saiu do meu coração, porque tinha algo ali, né? Em 2017 eu dei aula para uma aluna chamada Isabela, e eu tinha um projeto na escola chamado Intervalo com Deus, que eu pegava a minha sala e fazia como se fosse um momento de oração. Eu não gostava de chamar culto, para não espantar os meninos que eram católicos, ou que eram espíritas, ou que não tinham nenhuma religião, porque eu falava que era um momento para a gente orar juntos. Quem precisa orar, quem precisa rezar, quem tem alguma questão, que quer um abraço. E então eu reunia, sei lá, 80 alunos numa sala. Já cheguei a colocar 120 alunos numa escola na Santa Maria, né? E aí, uma dessas reuniões, a Isabela, minha aluna, falou, professora, eu quero te ajudar. Posso te ajudar? Pode. E ela começou a me ajudar. Descobri que ela era filha de pastor e que o pai dela estava na África. E aí ela me deu uma capulana. Capulana é um tecido que, quando você recebe na África, é um sinônimo de honra. E ela fez uma carta para mim e me deu essa capulana. Eu tenho uma foto até hoje. Foi cada um viver sua vida depois que o ano acabou. E aí, só que a gente continuava mantendo contato na rede social ali. E aí, quando foi no ano passado, ela me chamou para ser madrinha de casamento dela. Gente, que loucura. E aí eu fui super feliz e tal. Quando eu cheguei lá, o pai dela estava lá. Eles tinham vindo da África
para passar um período no Brasil e se preparar para voltar. E aí, naquela loucura, na conversa tal, eles me convidaram para estar lá com eles durante um tempo, ajudando na missão. E eu falei, cara, Agora vai. agora vai, porque agora eu vou saber o que eu tenho com esse lugar, que não é possível. E aí comecei a movimentar na rede social, porque é muito caro, velho. Pra você ir, assim, você passar o tempo que eu passei... Você ficou quantos dias? Eu fiquei 30 dias. Caralho. Você pode... E olha que eu fiquei na casa deles, tá? Você pode desembolsar brincando 30 mil reais, assim, ó, brincando. Não me lembra não que eu fui pro Egito. Cara, meu Deus. É muito caro. E aí eu fui, e quando eu pisei o pé na Angola, eu nem tinha chegado em Moçambique ainda, eu já comecei a chorar, assim. Eu falei, cara, se eu acreditasse em reencarnação, eu ia falar que eu era que eu morava aqui. Porque não tinha cabimento aquilo que eu sentia, assim. E quando eu cheguei no aeroporto de Maputo, eu sabia que era algo com Moçambique, né? Aí chegamos em Beira, e lá o pastor e a esposa, eles têm um trabalho numa igreja local, uma igreja bem pequena mesmo. E a esposa dele, ela alfabetiza crianças e mães que moram num povoado, né? E ela dava aula para essas crianças embaixo de um pé de manga. E eu, como professora, quando eu vi aquilo, eu falei, mano... Não. E aí começamos a movimentar a galera no Brasil, né? E a gente construiu uma mini escola, com o espaço que a gente tinha ali, né? Construímos uma escolinha para as crianças, com carteiras, com quadro, as carteiras de madeira, porque eu falei, cara, não bora botar uma parada de plástico aqui não, porque em 3 meses vai estar destruído, né? E foi muito rápido, porque a galera da rede social comprou. Uma seguidora me doou 10 mil reais. Caralho. Ela me viu lá e falou assim, cara, eu confio em você, toma aqui, ó, pá. Toma 10 pau aí. Eu orando de madrugada, porque não tinha mais recurso lá, eu queria mandar fazer as carteiras para as crianças. Eu falei, Deus, seguinte... Ajuda nós aí, vai. O senhor, dono do ouro da prata, manda aí uma pessoa. De madrugada, ela fez um pix de 10 mil conto. Então, assim, fui, voltei contra a minha vontade, passei meu aniversário lá, num povoado que não tinha nada, embaixo de uma... Passou o Réveillon? Passei o Réveillon, passei o Natal, mas o meu aniversário foi o mais marcante, que foi dia 19 de dezembro, né? Que foi numa choupaninha, assim, de palha, com umas 105 crianças fazendo um culto. E eles sentados no chão, na terra. Eu tinha que sair a cada 2 minutos para chorar, né? Eles cantando parabéns. Ai, me dá vontade até de chorar, se eu me lembrar. Então, assim, eu vou voltar. Eu tenho essa certeza no meu coração. Não sei quando, Mas vai. mas eu vou voltar. Então, a minha história com a África é toda essa. Uma coisa que começou quando eu era adolescente. E só foi se cumprir, véia, e através da escola. Então, assim... Caraca, ela fala como se ela tivesse 830 anos. Então, pra você ter uma noção, assim, que às vezes eu acho que Deus me colocou em sala de aula pra unir minha vida a Isa, ao pastor Charles, que foi o que me recebeu, porque eu conheci ela dentro da escola, né? Conheci o pai dela através dela, de um projeto que a gente tinha na escola. Então, eu vejo que estar em sala de aula, para mim, além de ser vocação, é uma missão, porque Deus vai conectando todas as coisas, aí eu vou para a África, e aí eu encontro um menino que quer se matar e ajudo a restaurar a vida dele através do evangelho, através daquilo que Deus quer fazer através de mim. Então, assim, e eu vou voltar para a África. Eu quero construir uma Educamar gigante lá para atender as crianças ali. Mas, pô, da hora. Caraca, eu falei demais, né? Nada, interessantíssima a história. Mas eu tô aqui na cabeça, porque em Angola eu sei que eles falam português. Em Moçambique também? Português. Português, só que em todo lugar? Foi colonizado. É porque, assim, na África, se eu Eles não falam me muito engano, dialeto tem também, mais essas de paradas, 30 né? dialetos, né? Então, às vezes, você pode ir num povoado, num local que a galera vai falar o próprio dialeto. E também você falando que é cristã, na África também tem várias religiões, não necessariamente só... Sim, tem bastante. E onde eu estava, foi colonizado... Moçambique foi colonizado por Portugal, né? Então, eles falam português de Portugal, muito difícil de entender. Quando eles falavam rápido, eu falava... Calma aí. Mas é português e tem muita gente que fala inglês lá também. Mas a língua predominante ali Não foi é uma português. barreira a língua, Não. essa. Meu filho, a gente faz mímica também. Faz A vídeo. gente, sei lá, a gente dança, a gente pega o Google Tradutor, a gente se vira. Entendeu? Tem barreiras. O importante é fazer isso, O né? importante é ter o contato ali. Pô, da hora, muito massa, muito massa. E conta mais um pouquinho aí. Você foi, voltou pra África e começou a dar aula. Você tá agora na Samambaia, né? Tô na Samambaia. Mas você falou que você é professora... como é que diz? De contrato temporário. Sempre até tem- hoje.
Quantos anos já é isso? Você falou 10 anos, né? Cara, 10 anos. E a gente faz a prova a cada 2 anos. E, impressionantemente, eu Você sempre passa em passo bem colocada e sempre escolho uma boa escola e fico o ano inteiro nessa escola. Aí só pra entender, assim, porque eu não entendo muito essas coisas. Aí você faz a prova de 2 em 2 anos, digamos assim. Isso. Aí você escolhe, aí fica um ano numa escola, o outro ano em outra, Depende. ou na mesma? Como é que porque, funciona assim, depende da vaga que você consegue, né? Existem professores substitutos que pegam vaga, sei lá, de 3 meses, uma licença maternidade, um afastamento. Eu, como Deus ele me abençoa sempre, eu passo bem colocado, eu consigo pegar vagas, por exemplo, de um coordenador que era professor de ciências, mas que está afastado da sala, mas ele está lá na escola, ele é coordenador. Sim. Então, eu estou na vaga dele. Tipo, o diretor que era o professor de ciências. Isso, então eu estou na vaga dele. Então, não vem outro professor. É muito difícil ver outro professor para essa vaga, porque a vaga é dele. Então, assim, e dificilmente ele quer voltar para a sala de aula. Na maioria das vezes, não quer. Porque ele já está 40 anos. Já está cansado. Então, assim, eu fico o ano inteiro naquela escola. Aí, no outro ano, eu posso voltar para aquela escola, ou eu posso... Se não tiver mais aquela vaga, eu posso pegar outro. Mas dependendo da sua colocação dentro do concurso, você fica pegando essas vagas picadas, de atestados, de professores que engravidaram, ou que quebraram uma perna, ou que ficaram... Né? Pirulito. Precisaram afastar. Então, depende. Mas a cada 2 anos tem essa provinha aí. Aí faz lá a provinha Brasil e vai dar aula. Vai lá meter o louco. Então, se a cada 2 anos eu nunca deixei de passar, graças a Deus, eu tô lá. Por enquanto, sacanagem. Fala isso não, cara. Senhor, toda palavra contrária, em nome de Jesus. Caia por terra. E diz uma coisa. Eu vi que você gosta de vez em quando de inventar as musiquinhas. Como é que surgiu essa ideia da musiquinha? Eu não faço ideia, foi do nada. Tudo é do nada, cara. Sabe o que acontece? Quando você é vocacionado para aquela parada, você olha para aquele tanto de menina, tão adolescente fedorento na sala, sem motivação nenhuma para estudar, sem recurso, porque a gente não tem. Você pensa assim, cara, eu quero que esses meninos gostem de estar aqui. Eu não sou professora, não sou. Que entre em sala de aula e deixa o menino dormir. Que entre em sala de aula e vê que o menino não está olhando para mim e fica em paz. Porque tem professor que entra e se metade da turma dormir, ele vai ficar... Eu não sou. Eu quero que ele olhe para mim e ele vai prestar atenção no que eu estou falando. Os meus alunos que estão assistindo isso aqui, que assistiram isso aqui, eles vão saber que eu não deixo. Não deixo dormir, não deixo sair da sala enquanto eu estou explicando. Então, você precisa tornar a sua aula atrativa. Então, as músicas, elas começaram a surgir, tipo, do nada. Eu falei, cara, eu preciso que esses meninos queiram estar aqui. Então, eu vou fazer música. E aí, depois que eu fiz a primeira, em 2017, que os meninos adoraram, eu falei, é aqui. Só que não é sempre que a gente tem tempo, né? Então, assim, é um recurso que eu gosto muito, mas que geralmente eu faço 1, 2 músicas ali por bimestre, olhe lá. Aí eu canto com eles na semana de prova, que é para fixar aquela matéria. Né? Mas aí eu utilizo de outros recursos na sala de aula para eles olharem para mim. Isso aí, essa parada de você esquece. É incrível esse poder. Eu acho muito interessante o dom do professor que tem isso. Porque o professor ele te ensina as coisas que você nunca vai esquecer. Por que eu falo isso? A minha vida inteira, eu não sei até hoje te explicar como é que faz uma divisão de fração. Mas se eu cantar a musiquinha, eu lembro. Porque a professora ensinou lá em 1900, era assim, já assim, conserva a primeira, troca o sinal, inverte a segunda e multiplica. Oi, acabou. Olha lá, estão rindo de mim, tá vendo? Cara, acabou. Então a música é pra isso. É isso, pô. Aí tem muita galera que vem na rede social, às vezes vê só o vídeo da música e vem... porque... Não entende que primeiro, para eu cantar uma música de briófita e pteridófita, por exemplo, eu ensinei o conceito o bimestre inteiro pro moleque. E para que você vai usar conceito de briófita e pteridófita? Para que você quer saber que briófita não tem vasos condutores? Para que tu quer saber que briófita só se reproduz na água? Para quê? Aí eu passo o bimestre inteiro falando isso pro moleque, de briófita, pteridófita, angiosperma e gimnosperma. O moleque tá lá. Chega no final, eu faço uma paródia, um funk, e eles, pronto, pelo menos eles vão saber que ele é pro vestibular, velho, para fazer uma prova do Enem. Eu não quero que o menino vire biólogo, só se ele quiser, entendeu? Eu que sou bióloga, tem hora que eu tenho coisa que eu não aguento dar aula, imagina eles ouvirem. Pelo amor de Deus, essas partes de biologia, tem hora que ela é muito sacana. Não, biologia tem hora que ela é chata pra caramba.
Eu lembro que a gente tinha que saber, você tem que saber como que você calcula por exemplo, como que você calcula, não, porra, você não calcula. Como que você enquadra um tubarão, por exemplo. Reino, filo, gênero. Aí eu lembrei, aí tu grava reficofage. Reficofage, pronto. Pra que você precisa... Cara, um moleque, às vezes, ele quer fazer um vestibular e quer fazer direito. Ele quer fazer educação física. Aí eu vou obrigar um menino a saber um conceito de biologia? Ah, me ajuda, cara. Eu quero que o menino aprenda ali, faça a prova dele, passe no vestibular e... Quer ser biólogo? E quando você virar biólogo, aí você vai lá, se aprofunda na briófita, meu filho. Na pteridose. Aí você se lasca. Todinho. Então, assim, a música é uma ferramenta para isso aí, ó. Você, com seus 22 anos, sabe a musiquinha de fração que a tia Filó te ensinou, cara. Tia Miriam. Salve, tia Miriam. Beijo. Então, tia música Miriam, é uma ferramenta pedagógica que você usa para fixar o conteúdo, velho. Isso é importante as pessoas sabendo, porque às vezes o pessoal pega lá, que nem você mesmo falou. O pessoal vê teu vídeo e vai falar, porra, a professora que fica dando aula cantando enrola pra caralho. E aí você, quando você tá na rede social, às vezes você tem lá 90% das pessoas te elogiando, dizendo que tá massa pra caramba. Mas você só repara nos 10 que tá te esculachando. Exatamente. Mas eu tô melhorando nisso aí. Eu tô mergulhando nisso aí. Melhorando na aula, mas a direção tá... Tô tentando ser uma pessoa melhor. E os alunos? Já ocorreu de algum aluno você desistir dele e falar, esse moleque aqui não tem como? Não. Eu já tentei, eu já ajudei, eu já brinquei, mas o moleque, ele é caso perdido. Não. O professor que desiste de aluno, ele tem que desistir da profissão. Eu fico assim... A minha rede social ela é muito voltada para a educação, então tem muito professor me seguindo, né? Sim. E às vezes eu vejo alguns comentários e vídeos a galera falando que não aguenta mais. Gente, eu não tô aqui passando pano dizendo que é mil maravilhas, não, tá? Porque é terror, pânico, gritaria e... Nossa, misericórdia. Mas se você se propôs a estar ali, você precisa acreditar no seu aluno. Tem menino que realmente não vai querer, mas você tem que fazer a sua parte até o último segundo. Então, assim, eu faço até o último dia que eu ver a cara daquele moleque. Enquanto ele olhar para minha cara, ele vai ser obrigado a fazer o mínimo. Comigo não tem isso, não. Não tem, velho. Então, eu não me lembro. Se algum aluno tá aí, tá escutando eu desistir de você, me mande uma mensagem. Mas eu não me lembro. Eu não me lembro de ter desistido. Caralho, da hora. Eu acho massa, porque eu brinco muito que eu dou aula e tal, só que eu nunca pensei em ser professor também. Eu acabei começando a dar aula por acaso. Acho que eu não dou uma boa aula, mas tem gente que fala que eu dou boa aula, então, ok. Mas tudo isso que você fala, quando a gente vê, você fala, vê a paixão que você tem em dar aula. Por mais que você brinque, eu caí aqui por acaso. Não foi tão por acaso assim, não. Você vê, algum momento você já deve ter feito alguma coisa, porque não tem como. E fala pra gente, do mais estranho, assim, qual lugar mais legal? Qual a sala de aula que você mais se identificou? Tem aquela turma inteira que você fala, velho, esses moleques aqui não tem como. Esses aqui estão na minha vida, eu quero, pra sempre, vou lembrar deles. E os meninos do Colégio Militar de Brasília, do Exército. Por quê? Cara, eu trabalhei... Olha só, cara, tipo... o professor de escola pública, às vezes, entra num colégio militar e fica... como é que vai ser e tal, né? Eu trabalhei só 6 meses, foi muito rápido. Porque você já desmistificou uma coisa aqui pra mim. Porque eu achava que colégio militar só quem dava aula era do Exército. Não. Tem um professor também civil que dá aula lá, né? Só que eu só fiquei 6 meses, né? Era temporário lá também. Uhum. E eu fui muito amada no colégio militar. Fui muito acolhida. Um beijo pra minha equipe do colégio militar, Lorena, Thalita. E eu cheguei lá e entrei numa equipe foda. Desculpa a palavrinha. Não, né? Pode falar, à vontade. Em que as meninas são doutoras na UNB, tipo, muito inteligentes. E eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A minha equipe tinha 3 doutoras e eu, porque eu não sou doutora, né? Eu falei, caraca, eu vou ficar calada. Quando ela sair alguma coisa, eu só vou fazer assim, né? Eu vou discordar, vou nada. E eu fui acolhida, eu aprendi, tecnicamente falando assim, né? Eu aprendi muito. Trabalhei com mulheres espetaculares e os alunos, eles me amavam freneticamente. Era um relacionamento
muito gostoso, de muito respeito. As aulas eram maravilhosas, os meninos eram perfeitos, eu amava a escola. Tanto que quando eu saí, teve a formatura, eu fui convidada para ir, né? E aí, quando eu cheguei, os moleques tudo vindo correndo, professora e tal, eu chorando. Então, quando eu saí, foi um chororô. Eu não sei te dizer o porquê exato, mas eu acho que foi... que eu fui muito acolhida lá, cara. Foi uma parada assim. E eu tinha outra visão de fora, porque a galera não... tem um preconceito com colégio, com escolas militares, né? E, véi, comigo, a experiência que eu tive foi completamente diferente, principalmente dos meninos. Eu fui muito amada por aqueles meninos ali. Muito, assim, num nível para você que eu não sei te explicar. Então, eu saí com os meninos marcados no meu coração. Eu sofri demais quando eu saí de lá. Nossa, me chorei. Mas aí você pensa em voltar para lá um dia? Você vai tentar a vaga? Tem como tentar? Tem como procurar essas coisas? Tipo assim, o último concurso pro Colégio Militar foi em 2013. Nossa Senhora. Então, tem como você fazer um concurso tipo pro IF da vida, né? E pedir transferência para lá, mais complicado. E tem como você entrar como tenente temporário, mas também não abriu para biologia. Eu sempre estou olhando, porque se abrisse, certamente eu tentaria. Você tentaria. Aí eu teria que voltar como militar, né? Não sei como seria, porque aí teria outras... Tem outras questões, né? Porque você está servindo ali também, né? Então, sim, você não é só professor, né? Mas eu gostaria, sim, de voltar. É uma escola que está no meu coração. Da hora. Outra coisa também que eu percebi, você faz uma coisa que a tia Miriam, que me ensinou a musiquinha da fração, ela fazia. Como é que ela encorajava a gente a estudar? Ela tinha um sistema chamado sistema de estrelinha. O que era isso? Cada bimestre ela dava estrelinha com a caneta de uma cor específica. E aquelas estrelinhas eram contabilizadas no final do bimestre. Quem tivesse mais estrelinha ganhava uma nota que a gente chamava de ponto de conceito. Gente, a Miriam marcou você mesmo, hein? É por isso. Acho que você já notou que eu quase não gosto de exatas, né? Eu quase não gosto de matemática. Caraca, velho. Matemática e física. Foram os dois professores que marcaram minha vida. Aí ela fazia isso, porque a média do colégio era tipo assim, era nota de prova, mas tinha 2 testinhos, parece, e essa parada de conceito. O conceito era das estrelinhas. Por que eu dei essa volta para te perguntar? De onde veio a ideia dos carimbinhos? Cara, tipo assim, os carimbinhos, eles vieram de uma ideia das frases que eu falo em sala. Uhum. Eu não sei se você já viu uns vídeos que eu faço com um aluno meu chamado Guilherme, em que ele reproduz frases. Frases da professora Jéssica. Eu vi. Tem 3, tá na parte 3, né? Tá indo pra parte 4 em breve. Então, assim, a ideia era de deixar no caderno deles alguma frase que eu falasse para eles quando eu pegava atividades, né? Então, eu pedi para alguns alunos escreverem frases que eu falava e eu coloquei nos carimbos. Uhum. Então, você vai pegar lá a frase Deus te elimine, que é uma frase que eu falo todos os dias para eles quando eu saio da sala. Parabéns, cabeção, porque é o meu jeitinho, né? Uhum. Brilhou, monstrinho, é o jeitinho que eu chamo eles, para eles verem se eu gostei da atividade ou não. Aí tem outras atividades, se continuar assim vai dar BO, não sei ler japonês, que é mais para ser legal, assim, para... O japonês, você brinca, quando eu ia corrigir conta dos meninos, eu falava que meu curso de egípcio da 7ª dinastia estava atrasado. Estava atrasado, exatamente, tem que ter bola de cristal, nossa. Então a ideia dos carimbos foi só de ser legal mesmo. Eu achei que podia ser alguma coisa nesse estilo, não. Tipo, tu corrigia e dava o carimbinho pra dar um ponto, alguma parada. Não, tipo assim, se ficar muito zoado, eu escolho um carimbo que fala, vai dar BO, se continuar assim vai ficar de recuperação. Aí ele olha e fala, pô... Aí o brilhou, tem um que é brilhou com vários Os, que é tipo assim, ficou muito lindo. Porque eu sou chata com caderno, eu gosto que eles pintem, que eles... deixa o caderno bonitinho, o negócio eu gosto, mesmo sendo no Ensino Fundamental 2. Não, tu pegava o caderno... Eu gosto. Ensino Fundamental 2 é tipo 2ª série? Ensino Fundamental 2 é da nossa época de 5ª a 8ª série. Hoje é de 6º ao 9º ano. Então, não, é o ensino médio. Não, o ensino médio é primeiro, segundo, terceiro ano, cara. É fundamental... O Fundamental 1 é a antiga 1ª a 4ª série. É porque eu tinha outro nome, eu esqueci agora. Que tinha a tia, que era pedagoga que dá aula até hoje, né? Série. De 5ª a 8ª, hoje é de 6º a 9º, que é ciências, que já tinha os professores separados, português e matemática. Então, eu tô nessa faixa hoje, de 6º a 9º. Até o final do podcast eu lembro do nome que a gente chamava lá no colégio.
Aí você dá os carimbinhos só pela resenha mesmo. Só pra resenha. E Mais também nada. pra poder, na hora de contar, eu dou ponto de caderno, né? Porque hoje em dia, se você não der ponto de caderno, eles Todo não mundo querem reprova. Eles não querem copiar. Se bem que eu não tenho problema com isso. Os moleques, eles costumam fazer as minhas atividades. Então, o carimbo também é pra eu contar que o moleque fez ali, né? Então, eu conto quantos carimbos o moleque tem. E no final do bimestre, eu divido lá por tanto e dou um ponto de Inventa uma caderno pra conta ele. e- É pra contar também quantos vícios o abençoado tem, né? Lógico. Outra pergunta muito boa também. Como é que você faz com aquele moleque gente boa, que é mala? Porque a gente tem, a gente Ixi, sabe. eu só tenho aluno mala. 90%. Aí é aquele aluno que o moleque é gente boa. Nossa, que moleque gente boa, mas é mala. Mala. Ele chega lá no final do bimestre e tá faltando 3 décimos pra ele pegar a média. Suborno. Né? Você traz um lanche pra mim, um chocolate, um McDonald's, eu te passo. Brincadeira. Ou não. Vocês nunca vão saber se é verdade. Ou será que não? Eu não me importo de arredondar a nota dependendo do aluno. Sabe? Porque assim, eu não acredito que nota define aluno. Esse era até a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você acha que existe o aluno... Eu sei que eu sou assim, só que pra mim eu sou burro, então não conta. Existe o aluno que não sabe fazer prova? E por Existe. exemplo, existe o aluno que sabe a matéria pra caralho, tu troca ideia com ele, tu vê que o moleque sabe, mas ele não sabe fazer prova? Claro, com certeza. A gente, às vezes, vai fazer uma prova de concurso, vai fazer alguma coisa, uma redação, alguma coisa. Sei lá, você não tá bem, você pode saber o conteúdo tanto que for. Você chega na prova, você tira uma nota merda, não passa no concurso. Sei lá, ficou um ano estudando para a prova da sua vida, chega lá, você não passa. A faculdade, eu dei um exemplo de mim mesmo, porque na faculdade teve uma matéria que eu reprovei a matéria e eu era o monitor da matéria. Olha isso. Caraca, vai dizer que você não sabia? Sei lá o que está acontecendo na cabeça daquele moleque, sei lá o que aconteceu na madrugada com aquele menino, sei lá como é que é dentro da casa dele. Eu dou aula em escola pública e todas as escolas que eu passei até hoje foram escolas de periferia. Então, eu não sei qual a realidade daquele menino. Então, eu não posso definir um adolescente de 13, 14, 15, 16 anos pela nota que ele tira. Claro que existe aquele moleque que não quer nada com nada e que ele vai tirar 0 porque ele não faz nem o mínimo. Mas a maioria deles não é assim. A maioria não é, cara. Então, eu não sou a professora que o cara for com 4,7, a média na escola pública é 5, eu não vou arredondar para 5, dependendo do aluno. Passa uma atividade ali para ele, falo, faz aí, moleque, para mim, esse negócio aí. Faz aqui um trabalho sobre isso aqui. Nota Você acha não que define. realmente nota não importa? Cara, nota não define. Porque se eu chegasse aqui hoje para você, com o meu boletim do ensino médio, do ensino fundamental, com algumas notas, principalmente as minhas notas de química, física, de biologia, eu não era essa aluna toda. Então, eu também não merecia estar aqui. Eu não merecia ser professora. Então, nota não define menino, cara. Eu não me importo com nota. Às vezes, o menino ele passa o bimestre inteiro ali fazendo o seu mínimo, porque ele realmente não consegue. E aí, eu não vou ajudar o menino por quê? Outra coisa, você também tem muita noção que às vezes a criança ela não tem aptidão para aquilo? Sim. É muito nítido já, você já Sim. nota muito nitidamente isso? Gente, tem matéria de biologia que é um saco. Aí o menino desenha bem pra caramba, ele ama artes. Aí o moleque vai fazendo. Isso aí que você falou explodiu aqui na minha cabeça. O moleque, você vai falar, gente, vamos falar hoje sobre sistema sanguíneo. Ai, Aí o moleque vai velho. desenhar o corpo humano, aí separa, vê onde passa sangue venoso, onde passa Sim. sangue. Cara, às vezes o moleque é bom, ele é bom em artes, é bom em esportes, e odeia biologia, odeia matemática. E aí? Vou dizer que esse menino não é bom, vou dizer que esse menino não vai ser ninguém, que ele não é nada, porque às vezes ele tira um 4,5 em ciências, mas em educação física ele é 10, em artes ele é 10. O menino vai para outra área, gente, e tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Sutil polêmica agora. Você acha que deveria mudar esse tipo de avaliação? Com certeza. Para você ter noção, eu só dou prova bimestral para meus alunos porque é obrigatório, mas eu não dou teste. Eu não dou teste para os meus alunos. As minhas notas, elas são formativas, elas são formadas dentro da sala de aula, por aquilo que eles fazem, por aquilo que eu observo. A única nota de prova que tem é a prova bimestral, que é obrigatória na escola. Então, eu não dou digamos assim, teste. Você passa o trabalho, aí dá nota de caderno, presença, digamos assim. Eu gosto muito de fazer um caderno interativo, que eu chamo, né?
que eu levo atividades para eles pintarem, colarem, por exemplo. A gente está falando de sistemas só dos movimentos da Terra, rotação e translação. A gente estava falando essa semana. Então, eu faço atividades interativas para eles pintarem, colarem no caderno sobre aquele tema. Então, vai ter lá a Terra girando, fazendo a rotação, vai ter a Terra fazendo a translação ao redor do Sol. Aí é como se fosse um caderno que a atividade se mexe, né? A atividade ela interage com o aluno. E eu gosto muito da nota por isso, porque eles amam fazer. Então, você pega meus cadernos de ciências e tem muita coisa. Os cadernos, eles, nossa, tem dia que eles fazem tanta coisa no caderno que eu fico assim, tadinhos. Mas isso é nota formativa. Eu vou pegar uma avaliação, lá vou fazer um teste de 10 questões, fazer 10 perguntas para o menino. Isso vai me garantir que aquele menino sabe daquilo? Ai, gente, a gente está, sabe, já era para ter mudado há muito tempo isso aí. Prova não te garante absolutamente nada. E tem prova que eu discuto muito, eu brigo muito na minha faculdade até hoje, porque tem professor que faz prova o seguinte, ele marca, prova de marcar X, que eu já fico puto. Odeio, não faço. Aí, prova de marcar X, ele te dá 5 opções. Aí, uma tá certa, uma tá quase certa, uma pode estar certa, uma se você trocar a vírgula tá certa, e a outra talvez esteja certa. Ai, Aí eu olho assim, mano, tu tá fazendo isso aqui pra sacanear os outros, pô. cara, pra quê? O negócio é porque o nosso sistema de ensino hoje é assim, uma prova de Enem, de vestibular, ela é isso, né? Prova de concurso. Então, as escolas, muitas vezes, elas te preparam para fazer esse tipo de prova, que são absurdos. Prova não diz nada sobre o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe, cara. Eu já fui tão mal em prova da minha área, velho. Você ia falar, caralho, eu me formei mesmo. Caraca, eu sou bióloga. Onde que eu estudei? Então, eu vou fazer isso com um menino de 13, 14 anos, na puberdade, que está lá jogando Roblox. Não fala disso, não, Pelo amor de Deus. Onde que Ele eu tá tô de jogando Free Roblox? Fire, o moleque tá fazendo vídeo pro TikTok. Então, eu faço muito caderno interativo. Então, as minhas notas não são baseadas em prova. Eu tenho 10 pontos. 3 pontos é prova. Porque é a parte obrigatória, que eu tenho que dar uma avaliação. Os outros 7 pontos é dentro de sala de aula. Isso é bom, porque acaba que o aluno se esforça muito mais. Você mostra, e você me lembra da coisa do colégio, eu vou até botar essa sementinha na sua cabeça, vai que dá certo. Chamado avaliação continuada. O que era isso? O professor, ele terminava de dar o conteúdo, a qualquer momento ele podia fazer um teste sobre aquilo. Só para ver se você estava estudando, ver se você estava prestando Se você atenção. sabia. Aí, como foi que eu aprendi? A gente reclamava, pô, professor, mas aí tu vai dar 10 aulas, tu vai dar 10 provas. Ele falou, sim, você tem 10 chances de tirar 1 para tirar 10 no final do mês. Ai, eu vou ter que corrigir 10 avaliações diferentes. Não, é só um exemplo. Tá Calma. repreendido. Calma. Repreendido no nome de Jesus. Aí ele fazia isso, ele fazia, sei lá, ele fazia um bingo das palavras. Ah, isso é legal. Eu gosto Saca? de fazer. Eu gosto de jogar Kahoot com eles. Já viram esse Kahoot, aplicativo? com certeza. Kahoot é muito divertido. Eles amam. Na escola pública é mais difícil, porque às vezes o moleque não tem internet ali, né? Nem No toda celular. escola tem um laboratório de informática, né? Com Ah, mas tu internet pode pra rotear todo teu mundo. celular, tu larga de ser Vou ruim. nada. Nada. Rotear a internet Pra pros meninos 35 brincar. moleque na sala de aula. Pra entrar no Kahoot, Jéssica, para. Sai fora, filho. 30k ali, Sai tu vai gastar fora. 2 MB de internet, larga de ser mão de sai vaca. fora, cada um com seus B.O. Mas o meu é teu do Kahoot, pô. Não, então não faz Kahoot, bora fazer. Vamos fazer como era antigamente. Fazer No papelzinho ditado, não. Não, difícil demais, tá fora, você é doido, né? E os meninos me dizem uma coisa. E, por exemplo, você já viu muito aluno das escolas, eles disputando para ver qual professor é mais legal, essas paradas? Ainda existe os interclasse, essas coisas? Que os Existe. Que, por exemplo, lá quando eu era jovem, era tipo assim, a turma, aí a turma tinha o professor padrinho, É, conselheiro e tal. que aí ia pra batalha com as outras turmas. Isso. Ainda existe isso até hoje? As turmas brigam por você? Como é que é? Claro que sim. Inclusive, a gente teve hoje um passeio para o clube, onde nós, né, nos divertimos muito, porque a minha turma ganhou a gincana, porque eu dei a vida. Estava quase vendendo minha mãe para minha turma ganhar essa gincana, porque eu sou assim, quando eu entro pela minha turma, meu amor. Então, tinha prova relâmpago para levar pão de cachorro-quente. Eu ia lá e comprava 500 pães. Ô, louco. A minha turma ganhou, tipo, com mais de 500 mil pontos, enquanto a segunda colocada estava, tipo, sei lá, com 80 mil. A minha com 500 mil. Ô, louco. Porque eu era essa pessoa. Fazendo parceria no Instagram pro povo levar as coisas. Pra você ter noção, a Samambaia Mil Grau, que é uma página da Samambaia, foi na escola levar refrigerante para mim, porque teve prova relâmpago de refrigerante, eu fiquei transtornada, mandei mensagem, eles foram lá levar refri. 46 refrigerantes. Porque eu não sei brincar. Caraca, ela não sabe perder, né? Pelo que eu vi. Teve prova relâmpago de salsicha.
Eu cheguei lá com mais de 20 quilos de salsicha. Ela é muito apelona. Não sei, eu sou assim, esse é meu jeitinho. Então, meus alunos ganharam, nós foi pro clube hoje, curtir, comer um bolo de chocolate, galinhada, banho na piscina, isso. Tem até hoje. E agora, em setembro, vai ter interclasse. Já mandamos fazer as camisetas e a minha turma vai ganhar de novo e nós vamos pro outro passeio também. Qual é o próximo passeio? Esse Não foi no sabemos. clube, o próximo ainda não, mas vai. Não, Então, mas a gente vai ganhar. Eu tô falando desde o início que eu ia ganhar. Os outros professores, você não vai ganhar. Eu falei, gente, a minha turma vai ganhar. Bora. Vai ter basquete. Os meninos são ruins no basquete mais, bichinho. Aí, Tanto que Thiago. tava fazendo a lista do basquete, ninguém queria botar o nome. Eu falei, gente, põe, competir. Ó. Que os meninos... Carteirada. Gente, o importante é competir. Coloca o nome na lista. Aí, professora, quando tava rolando a gincana, você falava que o importante não era competir, não. O importante era ganhar. Eu falava, realmente... O importante não é competir, não. O importante é ganhar. Mas bota o nome, que tem que ter alguém para jogar. Alguém vai ter que jogar Tem que basquete. competir pra ganhar, Pra né? ganhar. É o primeiro passo. Então, a gente vai ganhar também. O interclasse é nosso. Certeza. Então, Aham. pode esquecer. Esquece. Ainda são as modalidades clássicas? Sim. Futebol, basquete, vôlei, handball? Aí, agora, lá na escola é bem legal, porque tem as modalidades de atletismo, né? Então, tem corrida de saco. Aí tem não sei o que do bambolê que você joga. Tem umas modalidades, tem dominó, Caraca. xadrez. Pô, mas dominó tem que ser acima de 70. Os moleques sabem jogar dominó, filho. Você tá por fora. Os meninos, escola pública, filho. Senta lá com o vô, lá no quintalzão, com a mesinha de dominó, e o pau joga. canta. Então vai ter dominó. Caraca, agora que você falou, eu tô imaginando o GDF de dominó. Já pensou? Meu filho é pra amador, não, viu? É que eu fico brincando com os meninos aqui, que eu falo que o sonho da minha vida é fazer um evento que ele é obrigado, pra entrar no evento, é obrigado a ter de 50 anos. Caraca. Que é só carteado, cacheta, baralho, sinuca, dominó e porrinha. Caraca, é. Só pra... É 50 mais 50 a mais, mesmo, né? filho. Quem não sabe porrinha, Porque fala que eu não sei o que é porrinha. palitinho. Aquele do que se faz assim, Você ó. pega 3 palitos, bota na mão e... tá. Quantos palitos? 2, 3. Opa, tem aqui, acertei, tira um. Porque eu pensei que era o pega-vareta, né? Você lembra do pega-vareta? Claro. É. Você tá entregando a idade, moleque. Pega-vareta, brinquei demais. É isso. Gente, acho que... Infelizmente o papo tá bom, só que eu acho que você tem que dar aula amanhã, né? É. Já tá tarde. Não, mentira, amanhã eu tô de folga, porque como a minha equipe venceu a gincana, eu tinha direito a escolher 2 dias de folga. Desculpa meus colegas que não ganharam. Aí, como teve o passeio hoje, amanhã eu vou estar muito cansada. Amanhã eu não vou trabalhar. Olha que... Ganhem a gincana. É só isso que vocês têm que fazer. E fala pra gente, tia Jéssica. Manda o arroba. Como que a gente te acha nas redes sociais? Prof. Jéssica Mota, com 2 T. Isso, Aí você vai Prof. me achar Jéssica lá, Mota. Prof. Jéssica Instagram, Mota. TikTok, tem mais alguma coisa? Facebook existe, mas ninguém mexe, né? Instagram e TikTok. Facebook é mais 50 também, né? A só galera tá que lá vai pro meu existindo. evento vai ter, tá lá né? no Facebook. O Facebook tá lá apenas existindo por causa das fotos antigas que a gente tem que preservar. Tia avó. Inclusive, você falou assim, vou dar uma fuçada no teu pra procurar umas fotos véio. do Gama. Você vai achar o meu lá com cabelo vermelho. Apocalíptica. Tá lá as fotos que a gente tem que guardar, né? Já basta as do Orkut que a gente perdeu, não guardou. Pô, triste isso, né? O Orkut tinha tantas fotos legais. Sim, eu tinha. A minha galera da escola. A comunidade Odeio Segunda-feira. Sim. Eu tinha. Vocês tinham comunidade no Orkut? Porque eu tinha. Eu tinha. Pois é. Só que a minha era de bullying pesadíssimo. Mentira. Pesadíssimo. A minha era amamos a Jequinha. Jequinha era eu. A minha, quando terminar de gravar, eu te falo que é pesada. tá bom. Ok. Beleza? Pessoal, então vocês já sabem. Agradecer, né? A nossa querida tia Jéssica. Muito obrigado por Obrigada a comparecer vocês aqui pelo neste lugar. convite. E já sabem, segue nós, clica no sininho, inscrever aqui, segue a professora lá no Instagram e segue nós também, TV GXP, lá no Instagram e aqui no nosso querido YouTube. Então, até a próxima. Valeu, falou, Shalom Donai Orenai, um beijo. Um beijo, galera.